Bom, a primeira questão do nosso vídeo de hoje é sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, a primeira questão está pedindo para determinar os valores desconhecidos do triângulo retângulo abaixo. E para facilitar, logo na parte de baixo, a gente tem aqui as relações, as fórmulas que nós podemos utilizar. A primeira que a gente observa é o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, e logo abaixo nós temos as outras relações. O que nós fazemos para facilitar é comparar esse triângulo retângulo que foi traçado uma altura com esse outro triângulo retângulo do enunciado que também foi traçado uma altura. Então, observe o seguinte, utilizando a segunda relação, h² igual a m vezes n, se eu tentar utilizar essa relação aqui logo de início, eu não vou conseguir resolver, porque vai ficar h² igual a m vezes n. E eu não conheço nem h, nem m, nem n. Então, eu preciso de uma equação onde eu conheça dois valores, ou seja, onde fique apenas um valor desconhecido. Então, olhando para esse triângulo aqui, a gente observa que pode utilizar o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Lembrando que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, no nosso caso aqui, a hipotenusa mede A. Então, aqui nós temos a hipotenusa com valor de A, o cateto com valor 8 e o outro com valor 6. Então, escrevendo a relação de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, temos 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36, somando 64 mais 36 dá 100. Então, queremos o número que é elevado ao quadrado de 100. Se fosse simplesmente na álgebra, nós colocaríamos o mais ou menos raiz de 100, dessa forma aqui. Como a gente está trabalhando com geometria e o A é um segmento, então o valor negativo não vai servir. Logo, não faz sentido a gente usar o mais ou menos. Então, a raiz quadrada não negativa de 100 é a resposta. E a raiz quadrada não negativa de 100 é 10. Então, já descobrimos que o nosso A tem medida 10 unidades de comprimento. Bom, sabendo agora que o A vale 10, a gente consegue, por exemplo, utilizar essa terceira relação aqui, que diz que esse segmento aqui ao quadrado é igual a m, que é esse segmentozinho aqui, vezes o A, que é isso tudo. Então, olhando para o triângulo de cima, nós temos que 8 ao quadrado é igual a 10 vezes m. Então, 8 ao quadrado é igual a 10 vezes o m. 10 está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. E o 8 ao quadrado a gente sabe que é 64. Então, vai ficar dessa forma aqui. 10 está multiplicando o m. Então, quando passa para o outro lado da igualdade, vai com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E aí a gente pode deixar assim em fração ou simplificar essa fração. Vai dar 32/5. Se você dividir 64 por 10, também dá 6,4. A resposta seria 32/5 ou 6,4. A minha avaliação, se você não simplificar e deixar assim, não tem problema algum. Então, já encontramos que o m aqui vale 64 décimos, ou 6,4. Então, observe o seguinte, essa medida toda aqui, a hipotenusa, ela mede 10. Se aqui mede 6,4, quanto que falta para chegar a 10? Essa é a medida do n. Então, eu posso dizer que o n vai ser essa medida toda menos o m. Então, se eu fizer 10, que é a medida toda, menos 6,4, que é o meu m, esse aqui que a gente já encontrou, isso vai dar 3,6. Então, já sabemos que o nosso n vale 3,6. Observe que quando a gente soma o 3,6 com 6,4, dá 10. Então, a soma desse segmento com esse outro dá a hipotenusa inteira. Desse modo, falta a gente determinar só a medida h.
E aí a gente vai utilizar essa segunda relação aqui, ó. H ao quadrado igual a m vezes n. Então, H ao quadrado igual a 6,4 vezes 3,6. Bom, se estiver utilizando a calculadora, é mais fácil deixar assim, para fazer a continha. Agora, se não usar a calculadora, eu sugiro passar isso daqui para fração decimal. 6,4 é 64 décimos. Então, vai ficar 64 sobre 10 vezes 36 sobre 10. E aí, a operação inversa da potência de 2 é a raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz quadrada de 64 décimos vezes 36 décimos. Essa raiz ela serve tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, vai ficar a raiz de 64 vezes 36 sobre raiz de 10 vezes 10. Aí, continuando a continha aqui, aqui vai ficar raiz quadrada de 64 vezes raiz quadrada de 36, porque a raiz quadrada se distribui no produto. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 10 ao quadrado, porque 10 vezes 10 é o mesmo que 10 ao quadrado. Observe que aqui eu já consigo cortar esse expoente 2 com a raiz quadrada. E aí eu tenho um resultado direto. Ó. Raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 36 é 6, e a raiz quadrada de 10 ao quadrado é o próprio 10. Isso vai me dar 48 décimos. Pode ficar assim, ou se você quiser dividir, dá 4,8. Então quer dizer que essa altura H mede 4,8. Caso você esteja com a calculadora, não precisa fazer dessa forma. Você pode, daqui de cima, ó, você já pode fazer a continha do jeito que eu vou fazer aqui em azul. Ó. Pode fazer desse jeito aqui, ó, H ao quadrado, coloca o resultado, 66,4 vezes 3,6. Aí, fazendo essa multiplicação, você vai encontrar 23,04. E a raiz quadrada de 23,04, também fazendo na calculadora, vai dar 4,8. Então, observe que com a calculadora, esse caminho aqui é bem mais rápido. Agora, num concurso público, por exemplo, você não vai ter a calculadora em mãos. Então, o caminho em vermelho, esse caminho aqui, seria o melhor para você no concurso. E com isso, nós determinamos as medidas de todos os valores desconhecidos. Do A, do M, do N e do H. Bom, na segunda questão, nós vamos utilizar as razões trigonométricas no triângulo retângulo para a gente determinar os valores desconhecidos em cada um desses dois triângulos aqui. Então, observe que a gente vai precisar ainda lembrar do que é o seno, o cosseno e a tangente. Aí, lembrando que o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, que o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e que a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, isso aqui a gente tem que ficar sabendo, que é para poder saber qual relação que a gente vai utilizar em cada uma questão. Então, vamos ao primeiro triângulo. Esse aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B. Então, no triângulo A, do item A, observe que o nosso ângulo de referencial é esse que está aqui em lilás. Então, o cateto oposto é o que está de frente, e o cateto adjacente é o que está ao lado. Esse 35 metros é a hipotenusa, porque é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo e é aquele que está de frente para o ângulo de 90. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o cateto oposto e a hipotenusa. Então, as relações que nós teremos aqui são isso aqui, ó, cateto oposto e hipotenusa. Ora, o que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa é exatamente o seno, conforme indicado aqui na fórmula. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa é chamada de seno. Seno de quem? Desse ângulo aqui, que é o ângulo que ele dá o valor, 30 graus. Então, dizemos que o seno do ângulo de 30 graus
Nesse caso, o cateto oposto vai ser substituído pelo valor x e a hipotenusa pelo valor 35, que é o da hipotenusa. Ora, e o seno de 30? Como que eu vou saber qual o valor de seno de 30 para substituir? Vai olhar para essa tabelinha aqui embaixo, ó. Seno de 30 graus. Olha só onde está o 30. Olha só onde está o seno. Então, eu percorro nessa linha até o seno de 30, que é 0,5. Então, vamos substituir o seno de 30 por 0,5. Para fazer a continha, podemos completar com 1 no denominador e multiplicar cruzado, que é a forma mais simples de fazer isso. 1 vezes x é x, e 0,5 vezes 35 vai dar 35, vezes 0,5, que é a metade de 35, então isso aqui vai dar 17,5. Mais uma vez, alerto que é mais fácil utilizar a fração quando você não tem calculadora, mas nesse caso aqui, como a conta é bem simples, mesmo sem calculadora você consegue fazer essa multiplicação rápida. Então, resposta 17,5. Essa é a medida x desse triângulo. Como a hipotenusa está sendo medida em metros, esse 17,5 são 17,5 metros. Vamos ao item B. No item B, o nosso ângulo referencial é esse aqui. Então, nós temos aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. Bom, o cateto oposto e o cateto adjacente, o que relaciona eles é o que? É a tangente, ó, tá aqui. Então, nós vamos utilizar a tangente de 25 graus, que é a medida do ângulo referencial aqui. Bom, tangente de 25 graus, conforme a gente pode ver aqui na tabelinha embaixo, no canto esquerdo da tela, a tangente de 25 é esse valor aqui, ó, 0,47. Então, vamos substituir tangente de 25 por 0,47. O cateto oposto aqui é o x e o cateto adjacente 20 centímetros. Completamos com 1 no denominador, multiplicamos cruzado, 1 vezes x é x, e agora nós vamos multiplicar 20 por 0,47, que é o mesmo que você multiplicar por 2 e depois acrescentar um zero. Então, isso aqui vai dar 9,4. Como a medida aqui está em centímetro, aqui também estará em centímetro. Então, essa medida aqui, x, é de 9,4 centímetros. Bom, e para finalizar a nossa revisão para a prova, temos aqui a terceira questão que diz o seguinte: de um barco no mar, um farol é avistado sobre um ângulo de 15 graus. Sabe-se que o farol possui 40 metros de altura. Calcule a distância do barco ao farol. Tem aqui uma ilustração aqui, logo abaixo do enunciado, para poder facilitar a nossa vida. Ó. Aqui a altura do farol, 40 metros. O ângulo do qual se avista o farol do navio é esse ângulo aqui, que é um ângulo de 15 graus. O que a gente quer? A gente quer essa distância, x, que é a distância do farol até o barco. Como o nosso referencial é esse ângulo de 15 graus, observe que aqui eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. E a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, a gente já sabe que isso é tangente. Tangente do ângulo de 15 graus, que é a nossa referência. Então, vamos para a nossa tabela, vamos achar a tangente de 15 graus. Tangente de 15 graus, conforme está aqui, 0,27. Então, vamos substituir tangente de 15 por 0,27. O cateto oposto é a altura do farol, que é 40 metros, e a distância do barco ao farol, que é x, seria o cateto adjacente desse triângulo. Completando com 1 e multiplicando o cruzado, vai ficar 0,27x igual a 1 vezes 40. 0,27 está multiplicando, passamos para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão, e aí, efetuando essa divisão, a gente vai achar um valor aproximado, e aí eu digo que é aproximado porque vai ser uma dízima periódica, e a gente vai aproximar aí com uma casa decimal. Então, vai dar 148,1 metros. 148,1 metros. Por que metro? Porque a altura do farol está em metros. Caso você aproxime para 148, também é aceitável.
Numa prova de múltipla escolha, é claro que você tem que ver as opções que você tem para saber se a aproximação está com uma ou duas casas decimais ou até nenhuma. Tá? Com isso, nós terminamos o nosso vídeo de hoje. Bons estudos para todos e até a próxima.